Olá, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver as questões da atividade de gramática referente à semana 22 a 26 de junho. Vamos lá. Quarta questão. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações, certo? Revisando aquele conteúdo da semana passada e também do 8º ano, que vocês já viram bastante. Então, aqui a resposta. Letra A, parabéns por tudo. Não é oração, certo? Não tem verbo aí, é somente frase. Ah, mas o parabéns não vem do verbo parabenizar? Nesse caso aí, não. Nesse caso, parabéns é interjeição, ou seja, outra classe de palavras, não é verbo. Tá certo? B. No B temos uma frase e duas orações, no caso. Será que ele vem hoje? Tem aí o verbo será e tem o verbo vem. Dois verbos, duas orações. Então, frase e oração. C. Agora, por favor. Nesse caso aqui também não tem verbo, certo? Então, é somente frase, tá? O favor aí vem junto com por, com a preposição por. E por favor é uma interjeição também. Então, D. Nem pense nisso. Tem aí o verbo pense, certo? E logo, uma frase e uma oração, ok? Então, das frases, somente o item B e D são frases e orações, tá? O item A e C somente frases, porque não tem verbos e sim interjeições. Vamos lá para a próxima. Quinta questão. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Aqui, no caso, de acordo com a quantidade de verbos ou locuções verbais, você vai saber quantas orações tem no período, certo? Então, vamos lá. Primeira letra A. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Nós encontramos aí 3 orações, porque possui 3 verbos. Ó. Primeira oração. Desculpa, gente. Primeira oração, eu li. Segunda, reli. E terceira oração, mas mesmo assim não entendi. 3 verbos, 3 orações. Próximo. B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Gente, aí só tem uma oração, porque tem uma locução verbal. Fomos ver. No caso, a locução verbal é o quê? São 2 verbos juntos que formam uma única oração. No caso, tem o verbo auxiliar e o verbo principal, certo? C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. No caso aí tem o verbo pediu e ouviram. 2 verbos, 2 orações. Primeira oração, a professora pediu atenção. Segunda oração, e os alunos ouviram em silêncio. Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Um verbo, uma oração. Certo? Próxima. Sexta questão. Classifique as sentenças abaixo em período simples ou período composto, certo? Quando é que eu tenho um período simples? Quando possui somente uma oração, um verbo, uma oração. Período composto, 2, quando tem 2 ou mais verbos e 2 ou mais orações, certo? Vamos lá, letra A. Inventei aquela desculpa na hora. Um verbo, uma oração, ou seja, período simples. B. Você vai sair ou vai ficar em casa? No caso aí tem-se 2 locuções verbais. Vai sair, vai ficar. Então, 2 locuções verbais, período composto. Porque são 2 orações. 2 locuções verbais, 2 orações, período composto. C. Não gosto de mentiras. Um verbo, gosto. Uma oração, período simples. D. Domingo fui ao clube, corri,
nadei e joguei tênis. Tem aí, gente, quantos verbos? 4. Fui, corri, nadei e joguei. Então, 4 verbos, 4 orações. Domingo eu fui ao clube, 1 oração. Corri, 2. Nadei, 3. E joguei tênis, 4. Período composto. 4 orações, 4 verbos, 4 orações, período composto. Próxima questão. 7. Classifique as orações coordenadas sublinhadas conforme o código abaixo. 1. Para a oração coordenada sindética. 2. Oração coordenada sindética aditiva. 3. Oração coordenada sindética adversativa. 4. Alternativa. 5. Explicativa. E 6. Conclusiva. Vamos lá. Letra A. Letra A. Gosto muito de dançar, pois faço jazz. Jazz é um estilo de dança, certo? Desde pequenina. Nesse caso aí, gente, só pode ser uma oração coordenada sindética explicativa. Pois faço jazz desde pequenina é uma explicação uma explicação da oração principal. Ela gosta de dançar porque faz isso, né? Ou seja, é uma explicação dela gostar tanto de dançar. Então, número 5. Oração coordenada sindética explicativa. B. Recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso. Tem aí, gente, a conjunção e. Então, logo será uma oração coordenada sindética aditiva, ou seja, está a conjunção e soma essa informação e soltou um largo sorriso junto às outras orações. Recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso, ou seja, está somando a informação às outras que já foram ditas. Então, número 2, oração coordenada sindética aditiva. C. Não se preocupe, estaremos aqui. Número 1, oração coordenada assindética. Por quê? A oração coordenada assindética não precisa de conjunção para ligar a uma oração coordenada à principal, certo? Basta ali uma vírgula separando as orações para unir também, né? A vírgula separa e une ao mesmo tempo. Então, não se preocupe, estaremos aqui. Oração coordenada assindética. A assindética não tem conjunção, sindética, todas as outras aí, conjunções. Então, número 1. D. Ora sorri, ora chora amargamente. Ora. É uma alternância. Uma hora ela sorri, uma hora chora. Né? Uma coisa ou outra, não pode as coisas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Então, só pode ser número 4. Oração coordenada sindética alternativa. Letra E. Viajei até o norte, porém não consegui observar todas as paisagens. Nesse caso, número 3, oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Ele viaja até o norte. A gente espera, né, que ele consiga observar tudo que tem ali pelo norte, mas não, ele não consegue observar as paisagens, todas as paisagens, ou seja, o porém, junto com o restante da oração, contradiz aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, se opõe. Então, por isso que é adversativa. Número 3. F. Já ensinei a técnica, portanto, façam corretamente o trabalho. Nesse caso aqui, o portanto, faça corretamente o trabalho é uma conclusão da oração principal. Se ele já ensinou a técnica, então já pode fazer o trabalho. A conclusão é que eles já podem fazer o trabalho sem nenhuma dúvida, porque já foi explicada a técnica. Então, número 6. A sequência é essa, né? Letra A, 5, B, 2, C1, D4, E3, F6. Próxima questão. Classifique as orações subordinadas substantivas sublinhadas conforme o código abaixo. Então, vamos lá para a primeira categoria das subordinadas. Lembrando que as subordinadas, elas dependem da oração principal e precisam dela para poder fazer o sentido completo.
E aí você vai nomear 1 para oração subordinada substantiva subjetiva, 2 objetiva direta, 3 objetiva indireta, 4 predicativa, 5 completiva nominal e 6 apositiva. Vamos lá. Letra A. Não sei se ele seria um bom jogador. Observando a primeira oração, a oração principal, não sei. Ela pede um complemento. Não sei o quê. Se ele seria um bom jogador. Então, nesse caso aí, o ser, o verbo ser, ele é transitivo. Pede um complemento. Com auxílio da preposição ou sem preposição? Sem preposição. Então, logo, a oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Número 2, certo? Porque o verbo não sei o que, se ele seria um bom jogador, é a resposta da oração principal, sem o auxílio da preposição. Então, objetiva indireta, oração subordinada substantiva objetiva direta. Número 2. B. O fato é que ele foi premiado. Nesse caso aí, a gente observa que tem o verbo que vem do verbo ser, que é um verbo de ligação, certo? Lembram? Logo, quando se tem um verbo de ligação, a gente espera que seja uma oração subordinada substantiva predicativa, certo? Porque a oração subordinada, ela vai ser uma característica da oração principal. Nesse caso aqui, o fato ele é o quê? O fato é o quê? É que ele foi premiado. Então, que ele foi premiado é uma característica do fato. Então, logo, número 4, oração subordinada substantiva predicativa, certo? Letra C. Você está perto de que quer ir embora? Desculpa, gente. Você está certo de que quer ir embora? Nesse caso aqui, você está certo. Certo de quê? De que quer ir embora? Nesse caso aqui, gente, a oração você está certo. De que quer ir embora? De que quer ir embora completa o verbo estar ou a palavra certo. Você está o quê? Certo. Certo de quê? De que quer ir embora. Então, logo essa oração completa o nome e não o verbo. Então, vai ser o quê? Completiva nominal. Número 5. Oração subordinada completiva nominal. Completa o nome e não o verbo. Certo? Próxima. D. Não me oponho a que você faça esse curso. Não me oponho a que. Lembrando lá, o que pede uma oração objetiva direta. A que, de que, a quem pede uma oração objetiva indireta. Esse a aí é uma preposição, certo? Não me oponho a que? A que você faça esse curso. Então, logo a que você faça esse curso é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Número 3. Letra E. Convém que viajaremos logo. Lembrando, quando tem o verbo que vem do verbo ser, parece, convém. A dica que nós encontraremos uma oração subordinada substantiva. Ou oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Então, convém que viajaremos logo. Que viajaremos logo, passando para outra ordem. Que viajaremos logo, convém. Ou seja,
que viajaremos logo assume a função de sujeito, certo? Sujeito do período. Então, logo, ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Número 1. F. Só tenho medo que você se machuque. Essa aí bem simples. Tem até os 2 pontos como dica. Só pode ser oração subordinada substantiva apositiva. O que você se machuque é um aposto da oração principal, ou seja, explica algo que foi dito na oração principal, no caso. Só tenho medo. Qual é o medo que ele tem? Que você se machuque, certo? Então, logo aí é apositiva. A ordem: 2, A2, B4, C5, D3, E1, F6. Próxima. Assinale a única alternativa que possui uma oração substantiva adjetiva restritiva. Gente, a restritiva é aquela que restringe, delimita, ou seja, especifica algo a alguém, certo? E já a explicativa explica, complementa, dá uma informação extra, uma informação a mais sobre aquilo que está sendo dito. E a dica explicativa vai aparecer entre vírgulas e a restritiva não. Então, logo aí, de cara, já dá para excluir os itens e ficar somente com o certo. Só pode ser qual, gente? B. As crianças que não ganharam presente choraram muito. Ou seja, que não ganharam presente está restringindo quais foram as crianças que choraram, certo? Então, a única oração subordinada adjetiva restritiva é o B. Letra A. O meu pai, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. Esse que sempre me apoiou é informação complementar. Vem entre vírgulas, é uma oração explicativa. C. O livro que conquistou o país todo tornou-se um best-seller. No caso aí, gente, o livro que conquistou todo o país tornou-se... Qual foi o livro que tornou um best-seller? Que conquistou todo o país. Então, informação complementar. As flores que são colhidas ao amanhecer compõem o famoso perfume francês. Que são colhidas ao amanhecer está explicando quais são as flores, certo? Que compõem o perfume francês, tá ok? Próxima, vamos lá. Última questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas adverbiais. 1. Para a oração subordinada adverbial comparativa. 2. Causal. 3. Condicional. 4. Consecutiva. 5. Conformativa. 6. Concessiva. 7. Proporcional. 8. Temporal. 9. Final. Letra A. Vamos lá. Letra A. Visto que ninguém atendia o telefone, resolveu ir pessoalmente. Visto que ninguém atendia é a causa da pessoa ter ido responder pessoalmente, né? Resolver pessoalmente. Então, logo, número 2, oração subordinada adverbial causal, que é a oração visto que ninguém atendia é a causa da pessoa ter ido resolver pessoalmente. B. Seu medo foi tamanho que deixou cair os pratos. Que deixou cair os pratos é a consequência dela ter tido medo na primeira oração, na oração principal. Então, logo aqui, oração subordinada adverbial consecutiva, número 4. C. Caso não atenda, deixe recado. Caso não atenda, é uma condição para a pessoa deixar o recado. A pessoa só vai deixar o recado se a outra não atender. Então, caso não atenda, oração subordinada adverbial condicional, número 3. D. Embora não conhecesse ninguém, viajou com o grupo. Mesmo com esse empecilho, esse obstáculo de não conhecer ninguém, a pessoa não deixou de fazer o que ela ia fazer. Viajou mesmo com o grupo.
E aí nós temos uma oração concessiva, certo? Que a concessiva é um obstáculo, mas só que mesmo assim a principal acontece. Então, número 6. Letra E. Tenho dormido menos do que gostaria. Menos do que? Há uma comparação, né? Tenho dormido menos do que gostaria. Número 1. Oração subordinada adverbial comparativa. F. Segundo contava o livro, todos foram enterrados atrás da igreja. Antigamente, né? Essa prática era comum. Número 5. Oração subordinada adverbial conformativa. Ou seja, conforme conta no livro, todos eram enterrados atrás da igreja. Ou seja, a oração principal acontece de acordo com o que era contado no livro. Então, conformativa, número 5. G. Levarei almofadas para que você se sinta mais confortável. Nesse caso, para que você se sinta mais confortável, é uma oração subordinada adverbial final. Ou seja, é o objetivo dela levar almofadas. Vou levar almofada para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Para que você se sinta mais confortável. H. Quanto mais durmo, mais sinto sono. Ou seja, oração subordinada adverbial proporcional. As duas orações acontecem ao mesmo tempo. Quanto mais dorme, mais sente sono. Certo? Então, item número 7. E enquanto eu descansava, ele limpou toda a casa. O enquanto eu descansava só pode ser o tempo em que a pessoa limpou a casa. Quando foi que a pessoa limpou a casa? Enquanto a outra descansava. Então, logo enquanto eu descansava, oração subordinada adverbial temporal, número 8. Então, a sequência, letra A, 2, B, 4, C, 3, D, 6, E1, F5, G9, H7 e 8. Certo, gente? Então, muito obrigada. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido.